Logaritmo. Meu Deus do céu, Berg. E aí, meu povo, Leon aqui, e agora a gente vai começar uma nova série completa sobre logaritmo. Então, se você nunca conseguiu entender esse assunto, fica aqui que eu vou te ajudar para você fazer a sua prova de vestibular, Enem, Cefet, Coltec, tudo, ou lá da sua escola. Eu realmente acredito, né, sem querer ser prepotente, que a explicação que você vai ver aqui vai ser uma das melhores da internet. Você que é foda. Então fica comigo para você conferir, depois você me conta. O que a gente vai ver nessa aula? Na aula de hoje, aula 1. O que é logaritmo, definição, mais exemplos resolvidos passo a passo, definição formal e exemplos para você entender essa definição, consequências da definição para a gente conseguir resolver exercícios. Então você já viu que a aula vai ser boa, já coloca o like aí para mim e fica ligado. Na aula 2 a gente vai falar das propriedades dos logaritmos. Sem enrolação, bora começar. Então tá aqui, logaritmo. O que é? Galera, logaritmo, você já deve ter ouvido falar ou não, que é a operação inversa da potenciação. Mas vamos fazer uma construção aqui para a gente pegar essa ideia de operação inversa, que ela é uma das bases, né, da álgebra. Então vamos aqui, ó. Vamos pensar o seguinte: você aprendeu a somar, tá? Aí eu viro para você e falo assim: ô, você aí, eu tenho um número x, eu vou pegar esse número x e vou somar 2. E o resultado é 7. Que número é esse? Internamente, o que você fez na sua cabeça? Você pegou 7 e tirou 2, porque você sabe que você adicionou 2. E isso é o quê? X mais 2, que é 7 menos 2, ok? Então você conclui. É assim, isso é um processo interno que a gente faz. Ok, então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você soma e para desfazer o que você fez, você subtrai essa mesma quantidade. Agora vamos pensar o seguinte: eu tenho um número y que eu tripliquei e o resultado foi 15. Que número é esse? De novo, você pega o 15... e divide por 3. Aí você conclui que o resultado é o 5. A mesma coisa, né? O que é 15 sobre 3? É 3y, que é 15 sobre 3, né? Então você conclui que o y é 15. Tudo bem? Aí a gente chega na potenciação. Tá, então eu viro e falo assim: olha, tem um número que, quando eu elevo a 3, o resultado é 8. Olha a semelhança dessas operações. Aqui, vamos pegar essa. Quando eu viro para você e falo, olha, 3y é igual a 15, o ato de dividir é o contrário de multiplicar no seguinte sentido. O que é 3y? É y mais y, né? E você sabe que isso dá 15. Então, quando você está dividindo 15 por 3, é isso que você está fazendo. Você está distribuindo 15 em parcelas iguais para descobrir qual foi o número multiplicado. Agora, presta atenção no que é a radiciação, né? Então, você vira e fala assim, peraí, que número vezes ele, ou seja, elevado a 3 que dá 8. É justamente, galera, a raiz cúbica de 8, que é 2, que é a raiz cúbica de z ao cubo, ok? Então, quando você tira a raiz cúbica, né, a gente viu, né, que a raiz enésima de um número é um número que vezes ele com n fatores nessa operação dá aquele número que você está procurando. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, a mesma coisa você está fazendo é distribuir esse 8, só que ao invés de parcelas, em fatores. Tá joia? É isso. E por que a gente tem um logaritmo se a gente já tem a radiciação, né? A gente tem a raiz enésima para poder descobrir qual que é o número que a gente está elevando a alguma coisa. Porque quando a gente fala de soma, a gente pode escrever isso assim, tá? X mais 2 é igual a 2 mais x. A mesma coisa vale para o 3y. Eu posso escrever y vezes 3. Só que a mesma coisa não vale para isso. Então, se eu viro para você e falo assim, olha, a elevado a b é igual a b elevado a a, não necessariamente.
Então, quando a gente tem um valor desconhecido que está na base de uma potenciação, a gente tem a operação inversa. E quando a gente tem um valor que está um valor desconhecido que está no expoente, a gente tem outra operação inversa. Por isso que a gente tem radiciação e logaritmo, sacou? Porque o logaritmo, eu vou explicar bem detalhado agora, né? Mas o logaritmo a gente usa para poder expor o que está no expoente. E a radiciação a gente usa para expor o que está na base dessa potenciação. Então, é por conta disso. Por quê? A soma comuta, a multiplicação comuta, porém a potenciação não comuta. Por isso que a gente precisa de ter duas operações, uma radiciação e um logaritmo. Ok? Beleza, dito isso, agora eu vou te explicar o que é logaritmo e você vai ver que é uma coisa extremamente simples. A gente vai resolver aqueles exemplos ali. Bom, agora que você entendeu a ideia de operação inversa, né? Então a operação inversa a gente usa para desfazer algo que a gente fez. Agora a gente vai entender de fato o que é o logaritmo. Galera, eu tenho um número 2 elevado a um número x e o resultado é 8. De boa, né? A que número que eu elevo 2, o resultado é 8. Você já deve ter falado aí, é 3. O 3 é o logaritmo. Como assim? Como assim? Não entendi. Quando eu viro e falo assim, olha, qual número eu elevo o 2 que o resultado é 8? Ou seja, qual o expoente de uma potenciação, então, ó, expoente, o x, de uma potenciação 2 elevado a x, que é igual a 8. Isso é o log de 8 na base 2. Então, presta atenção. O x é um expoente de uma potenciação cuja base é 2 e o resultado é 8. Isso é logaritmo, galera. Então vamos de novo. X é o expoente de uma potenciação que a base é 2 e o resultado é 8. Só isso, tá? Essa é a ideia. Vamos fazer esses exemplos aqui que vocês vão entender e depois a gente vai falar da definição formal e um passo a passo para você conseguir resolver essas coisas. Então tá aqui, ó. Log de 16 na base 2. Vamos lá. Qual o número que é o expoente de uma potenciação de base 2 e resultado 16? 4. É isso. Então, o número que eu elevo a base 2, o resultado é 16, é o 4. Então, o logaritmo de 16 na base 2 é 4. Suave? Agora vamos aqui, ó. Qual número... O log, tá, galera? O log é um número. Qual número que eu elevo o 3 e o resultado é 243? O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma equação exponencial. Então, vai ficar assim. E o que é 243? Vamos fatorar? Uma dica aqui, galera. Dividir 243 por 3. Fazer aqui, ó. Você concorda comigo que é a mesma coisa que dividir 240 mais 3 por 3? Quanto que é 240 por 3? 80. E quanto que é 3 por 3? 1. Então esse resultado é 81. Acho bem mais fácil desse jeito. Então tá, então isso dá 81. E 81, galera, de boa que 81 é 3 elevado a 4? Então 243 é o quê? Você já dividiu uma vez, 3, então vai ser 3 elevado a 5, demorou? Então 243 é 3 elevado a 5. Então pronto, né? Aí a gente iguala os expoentes, então 5. Beleza, meu povo? Legal. Só que aí começa a acontecer umas coisas assim, né? Começa a ficar um negócio meio zoado. Aí você tem que fazer manipulação. A parte de propriedade de potenciação tem que estar em dia, tá? Então vamos aqui. Que número, ou seja, estuda esse troço escrotão aqui, é um número. Que número, chamar de Z, tá? Então Z é um expoente que eu elevo o 7 e o resultado é 1 sobre 49. Legal? Aí a gente faz as manipulações. Então daqui a gente tem que... Vamos colocar igual, né? Melhor. Então isso é o quê? 1 sobre 7 ao quadrado. Depois dá uma olhada, vou deixar na descrição. Galera, sempre olha a descrição, vai ter vídeos auxiliares a esse assunto. Então às vezes você tá com algumas lacunas, né? Algumas coisas faltando de conteúdo. Dá uma olhada na descrição que eu vou deixar vídeo lá que vai completar isso. Tem tudo aqui no canal. Eu vou deixar uns cards que aparecem e tal, então dá uma olhada. Então isso aqui é o quê? 7 elevado a menos 2. Isso é 7
elevado a z, portanto, a gente conclui que o z é menos 2. Ok? Então, o logaritmo de 1 sobre 49 na base 7 é menos 2. Vamos para esse aqui que está com uma cara mais estranha, né? Olha o demônio! Então vamos aqui, ó. Vou chamar de W. Então, W é um número que eu elevo 5 terços e o resultado é 0,6. Tá? Vou colocar embaixo aqui. Então vai ficar 5 terços elevado a W igual a 0,6. Manipulação, né? Então, 0,6 é o quê? 6 sobre 10. Mais 6 sobre 10 é 3 sobre 5. Beleza? Fração equivalente. 3 sobre 5. Só que aqui está 5 sobre 3, então a gente inverte. Então isso vai ficar 5 sobre 3 elevado a menos 1. De boa? E isso é 5 sobre 3 elevado a W. Então a gente conclui que o W é menos 1. Tamo junto, meu povo? Então o log de 0,6 na base 5 terços é menos 1. Mas você fala assim, poxa, mas eu poderia resolver isso com equação exponencial. Você tá certo. Só que o lance é que o log ele começa a entrar num campo em que você não consegue fazer isso, né? O log ele serve muito para isso. Claro, tem casos que dão, mas tem casos que não dão, aí a gente começa a entrar em um universo irracional. Então vamos para o nosso próximo tópico. Agora vamos falar de definição. A gente meio que já falou, a gente só vai formalizar. E condições de existência, tá? Ou seja, quais os valores de A, B, né, que são permitidos, vamos dizer, para a gente poder ter um log. Então vamos aí. Log de A na base B é igual a C se somente se A igual a B elevado a C. Isso daqui, galera, esse termo ele significa exatamente isso. Se e somente se. Isso não é só uma ênfase, porque quando eu entrei na faculdade eu achava, se somente se, tá, ele tá dando uma ênfase. Não, tem um significado específico, mas eu não vou entrar nisso. Mas tá aí, log de A na base B igual a C se somente se A é igual a B elevado a C. É exatamente o que a gente falou. Então olha só, o log de A na base B é o C, e C é um expoente, tá vendo? Então eu tô te falando, olha, o C é o expoente de uma potenciação que a base é B e o resultado é A. É o que eu falei, tá? É só isso. Aí a gente vai usar um recurso visual que vai ser o seguinte, a gente vai pensar assim, para a gente resolver nossos problemas, a gente vai pensar o seguinte, esse B, ele vai passar para o outro lado e vai entrar debaixo do C e empurrar ele para cima. Enquanto isso, o A vai descer. Então isso vai ficar assim, ó, o A assentou, vamos dizer, né? Isso é um recurso visual, tá, galera? Não tem nada de formal aqui. E o B empurra o C para cima e a gente passa a ter esse negócio aqui. Com isso a gente consegue resolver praticamente tudo de logaritmo. Agora vamos para as condições de existência. Para falar de condições de existência, eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu vejo algum texto falando assim, eu preciso que tal coisa aconteça para eu poder ter isso aí. O que eu faço? Eu faço a negação para eu ver o que acontece se aquilo que tem que acontecer não acontece. Então, só para vocês entenderem, vamos aqui, ó. Só um alerta, isso não é uma prova, tá? Isso não é uma prova, não é uma demonstração. É só uma forma de você conseguir fixar isso melhor. Então, tá aqui. Vamos pegar um log, que tá errado, tá? Quem não pode ser é o B, tá? Então, eu vou colocar, vamos aqui, um errinho aqui. O A maior que 0, o B também, e o B, eu gosto de colocar separado. E o B é diferente de 1. Vamos ver o que acontece quando essas coisas não acontecem. Então, vamos pegar qual que é a negação de A positivo? Não é A negativo, tá, gente? É A não positivo, porque o A não positivo inclui o 0. Então, vamos inventar um log aqui qualquer, sei lá. Vamos colocar log de menos 3 numa base B igual a um C. Tá aí. Então, menos 3 vai ser igual a B elevado a um C. Então, olha que bizil. O B teria que ser negativo e o C teria que ser ímpar. Então, se restringe demais. Então, a gente elimina. Não vai ter esse número negativo, ok? Então, tá tudo certo. Ou tudo errado. E se esse A fosse 0, né? Então, vamos colocar log de 0 numa base B igual a um C. Então, o 0 ia ser igual a B elevado a C.
Então você só tem uma opção, o b tem que ser 0, né? Isso não faz sentido. Assim, não faz sentido você ter essa operação para isso, pensando em função também, tá? Então vamos aqui. E a mesma coisa, né? Vamos supor que o b fosse 1. Vamos supor que o b fosse negativo também. Então vamos pôr a menos 2, menos 3, vai, igual a um c. Então a gente ia ter a elevado, igual a menos 3 elevado a c. Quanto que é menos 3 elevado a raiz de 2? Não sei, né? Eu não sei nem o sinal disso, né? Então assim, dá pau, tá? Aí eu vou deixar como tarefa, aí você coloca o b igual a 1 e vê o que acontece. Mas essas aqui são as condições de existência. Vamos fazer alguns exemplos usando essa ideia. Aqui também vai cair numa equação exponencial que a gente consegue igualar as bases. Você já deve estar vendo aqui, né? Quem tem um pouco mais de prática e de sagacidade na parte de potenciação, já bate o olho aí e já sabe. Então, vamos lá. Tô ficando nervoso, hein? Obrigado, não. Então tá aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Vamos chamar isso de C, então. E a gente quer descobrir quanto que é esse C. Então a gente passa esse 9 para lá empurrando. Fica o 3 raiz de 27, beleza? Igual ao 9 elevado a c, porque o 9 empurrou o cara ali para cima. Agora a gente precisa fazer umas manipulações de potência. Então vamos aqui, ó, passar para cá. Então vai ficar 3 vezes... Galera, o que é 27? 27 é 3 elevado a 3. E o que é raiz quadrada? Meio. De boa? 27 elevado a meio. 27 elevado a meio. Igual. O que é 9? 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado elevado a c. De novo, tem aula sobre isso aqui na descrição, dá uma olhada. Continua. Então, aqui vai ficar 3... Vou fazer mais um passo aqui. Então, aqui a gente multiplica, né? O de dentro com o de fora. Então, vai ficar 3 elevado a 3 meios, né? 3 vezes meio é 3 meios. Igual a 3 elevado a 2c. Então vamos passar para cá. Aí aqui a gente soma, né? 3. Ao invés de ficar pensando em fração, eu gosto de pensar em decimal, depois eu volto para fração. Então aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 1,5. 1 mais 1,5, 2,5. 2,5 em forma de fração é 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2. Acho bem melhor desse jeito. Igual a 3 elevado a 2c. Então, daqui, a gente tem que 2c é igual a 5 sobre 2. Né? Portanto, o c é igual a 5 sobre 4. Essa é a nossa resposta. Então, o log de 3 vezes raiz de 27 na base de 9 é igual a 5 quartos. Tá? Vou parar lá no caralho. Né? Então, vamos aqui. Ó. Vamos chamar isso de x. Quero x agora. Mesmo esquema. Passo 4 para lá. Então, vai ficar assim. Ó. Raiz cúbica de 2 sobre 2 é igual a 4 elevado a x. Então, 4 elevado a x. Começou as manipulações agora. É um jogo de manipulação. Então, isso aqui, ó, é 2 elevado a 1/3, tá, galera? Sobre 2. Igual a... 4 é o quê? 2 ao quadrado. Elevado a x. Aí aqui se faz 1/3 menos 2. Então, tem a base, que é 2, e faz expoente de cima menos o de baixo. Então, isso vai dar 2 elevado a menos 2/3, é ou não é? 1/3, você tira 1, fica menos 2/3. Igual a 2 elevado a 2x. Agora é só igualar o expoente. 2x igual a menos 2/3. Então, 2x, estou igualando aqui, tá, gente? Igual a menos 2/3. Né? Simplifica. Portanto, o x é igual a menos 1/3. Olha só que coisa bonita, hein? É lindo. Tá com barba, né? Fechou, meu povo? Vamos pro próximo tópico? Agora a gente vai falar das consequências dessa definição. Meu quadro arranhou, velho. Não sei como. Vocês botam fé nisso? Não rasga aqui. Será que o gato pulou aqui? Eu coloquei aqui as consequências e a gente vai completar. Vamos ver o que é isso. Uma coisa. Quando a gente coloca dessa forma é porque todas as condições de existência já estão sendo satisfeitas. A gente não fica repetindo isso. Então tá aí. Log de 1 na base b é quanto? Vamos chamar isso de x e ver o que acontece? Então o b passa, então vai ficar 1 é igual a b elevado a x. Né? Então assim, independente do b, o resultado vai ser 1. Então o x é quanto?
Que número que eu elevo B e o resultado é sempre 1. Lembrando que o B não é 0, né? Aqui a gente conclui que o x é igual a 0. Tá bem, gente? Então, ó, 0. Então, o log de 1 em qualquer base aceitável, né, é 0. Beleza? É isso. Log de A na base A. Vamos chamar isso de Y e aplicar. Então, vai ficar A, que é esse, desceu, igual a elevado a Y. Então, aqui é 1, né? Então, Y é 1, tá bom? Então, toda vez que você tem um logaritmando e a base iguais, a gente tem o resultado igual a 1, ok? Agora, vamos aqui, ó. O log em que o logaritmando... Eu vou falar dessa parte aqui de nomenclatura, tá? Vou falar no final. O log em que o logaritmando é o quê? É uma potência em que a base dessa potência é igual à base do logaritmo. Então, eu estou te falando, A elevado a 1 beta na base A. Vamos chamar de Z, né? Então, vai ser A elevado a 1 beta, que é esse, igual a 1A elevado a 1Z. Então, isso aqui é igual, né? Que esse Z é igual a esse beta. Então, é só a gente pensar o seguinte. Qual que é o número que eu elevo esse e o resultado é ele mesmo elevado a beta? É o beta? É isso, tá? Essa é a ideia. Então, vamos aqui, ó. Aqui aparece de novo se somente se, essa seta com duas pontas. Então, o log de A na base B é igual ao log de A. Aqui é B, tá? Numa mesma base B, se e somente se o A e o C são iguais. Então, agora dá para falar um pouco melhor sobre isso. Se o log de A na base B é igual ao log de C na base B, então significa que o A é igual ao C. E se o A é igual ao C, o log de A na base B é igual ao log de C na base B. Então, o que eu estou te falando é o seguinte. Se um x é igual a um y, então o log desse x é igual ao log desse y. Isso aqui é uma das coisas mais úteis que a gente vai ter na parte de logaritmo, tá? Isso é uma das coisas mais úteis. Outra coisa, né? Vamos pegar, se eu viro para você e falar assim, olha, log de 25 na base 5 é igual a log de x na base 5. Então, o x é 25. Será que é? Vamos fazer o seguinte. Quanto que é o log de 25 na base 5? Qual o número que eu elevo 5 e o resultado é 25? É 2, né, galera? Bom? É isso. Ou você pode chamar de x e aplicar a definição. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso e igualar a 2. E ver o que acontece. Né? Porque é o que eu estou falando aqui. Vou colocar aqui, ó. 2 igual a log de x na base 5. Passa esse cara empurrando aqui para cima, a gente vai ficar com 5 elevado a 2 igual a log igual a esse x, né? Então, ó, o x é 25, né? 2 elevado a 5. Então, o x é 25. Essa é a ideia. Agora, esse aqui, ó. Esse aqui é o aparentemente mais difícil de entender, mas vocês vão ver que é suave também. Dá uma travadinha aí no cérebro, mas se você insistir, sai. Vamos lá. Se eu tiver uma potência, né, em que o log é o expoente, né, esse log aqui, com a base aqui igual aqui, então esse negócio vai dar o próprio B. Vamos entender isso, tá? E a gente vai fazer com um exemplo para vocês poderem sacar melhor. Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar esse log de B na base A, vamos chamar ele de X. Então, aplicando a definição, a gente sabe que o B é igual a A elevado a X. Tá bom. Então, quando a gente pegar, se a gente fizer a seguinte comparação, A elevado a log de B na base A, isso é o quê? A elevado a X. Porque log de B na base A é X, tá aqui, ó. Só que a gente viu que o A elevado a X também é B. Então você está falando que isso é igual a B. Só isso. Portanto, A elevado ao log de B na base A é igual a o B. É o mesmo B aqui. Vamos ilustrar com esse exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem melhor. Os exemplos eles estão aparecendo todos bonitinhos, né, inteirinhos, mas isso é porque a ideia aqui, gente, é a gente absorver o conceito de logaritmo. Depois vai começar a feder o negócio. Mas vamos aqui. Então vamos mostrar isso daqui com um número que eu acho que fica melhor. Então 5 elevado a log de 25 na base 5 é igual a 25. Então o que a gente tem aqui? Esse mesmo molde. Então repara, o que era o A ali é o 5 aqui. E o B é o 25.
Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar só o log de 25 na base 5. Quanto que dá isso? Qual o número, qual o expoente de uma potenciação que a base é 5 e o resultado é 25? 2. Né? Então vamos ver. Então 5 elevado a 2, isso é 2, né? É quanto, galera? 25. Tá bom. Demorou? Agora sim, vamos falar da nomenclatura. Presta atenção nisso daqui, tá? Porque é importante, mas não se preocupe em decorar isso agora. Mas vamos lá. Não vai embora, tem uns recados para te dar no final. Então tá aí, meu povo. Log de A na base B igual a C. O A a gente chama de antilogaritmo ou logaritmando, porque o logaritmo é tudo, né? O B é a base, o C o logaritmo, que é o próprio resultado. Simples assim. Então sempre tenta repetir essas coisas para você ir guardando, tá? Nossa, eu vou morrer se eu não guardar? Vai. Meu povo, aula 2, a gente vai falar das propriedades. Então ativa as notificações para ser avisado assim que sair. Que a aula tá muito boa. Quer dizer, eu achei, não entendi tudo. E se eu te ajudei, coloca o like aí pra mim e compartilha com aquele trouxa do seu amigo, com aquela otária da sua amiga que não tá sabendo essas coisas. E vai fazer um vestibular e tá precisando de ajuda. Demorou? Bom, então é isso. Se não colocar o like, sua caneta vai estourar e vai manchar seu cartão resposta.